PIB, inflação, taxa de câmbio, dólar, comércio internacional, importação, exportação. É tanta coisa que não sabe por onde começar. E você tem a sensação de que você está sendo enganado quando algum economista começa a falar aí na TV ou algum influenciador começa a comentar sobre esses temas? Será que existe um caminho das pedras para entender a macroeconomia de uma forma simples? Existe sim, que é por meio de uma coisa que a gente chama de contabilidade social. Fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maurílio, sou economista, mestre em economia e esse é o canal Nossa Economia, um canal criado para desmistificar e facilitar o entendimento sobre economia sem aquele economês, palavras difíceis, nem nada disso. Um conhecimento que você pode utilizar para interpretar o que você vê nos jornais, na TV e, claro, para não ser enganado. Nesse vídeo nós vamos falar sobre contabilidade social, é uma das formas mais importantes de começar a estudar macroeconomia. E o que é macroeconomia, né? Macroeconomia é a área da economia que estuda os agregados macroeconômicos. Vamos fazer um paralelo. Enquanto a microeconomia se concentra em estudar as árvores de uma floresta, a macroeconomia tenta olhar para toda a floresta de uma vez só. Ou seja, quando nós falamos em preço em microeconomia, nós estamos falando de um preço de um produto específico ou de uma cesta de produtos. Já na macroeconomia, nós estamos falando do índice de preços agregado, medido, por exemplo, pela inflação. Quando a gente fala também em PIB, Produto Interno Bruto, a gente também está falando sobre absolutamente tudo que é produzido dentro de uma economia. Então esses são os agregados macroeconômicos. Estamos falando de uma visão ampla. Tá bom, dada toda essa introdução, o que seria então a chamada contabilidade social? Bom, vamos fazer um paralelo com a contabilidade que é realizada por meio dos contadores, né? Os profissionais de ciências contábeis. O que eles fazem ali? Eles vão separar em contas, né? Tem as demonstrações contábeis, a visão tributária do pagamento de impostos, ou seja, o contador ele vai separar em categorias de despesas e receita tudo aquilo que é transitado, transacionado entre a empresa, seus consumidores e o governo, por exemplo, que eu me dou a liberdade poética de ter falado algum equívoco, tá? É mais pra gente transformar em exemplo didático. Bom, então o que seria a contabilidade social? Por exemplo, a gente pode entender essa contabilidade social como um sistema que utiliza alguns instrumentos para fazer essa contabilidade do país, da nação. Não estou falando especificamente do governo, tá? E a gente separa essa contabilidade basicamente em 4 grandes instrumentos. O primeiro deles são as chamadas contas nacionais, que é exatamente o sistema onde vai contabilizar a produção de um país. A segunda conta é o chamado balanço de pagamentos. É no balanço de pagamentos onde a gente registra os fluxos internacionais, a entrada e a saída de renda, moeda, bens e serviços. Ou seja, é a relação, por exemplo, que o Brasil tem com os outros países e como que isso fica contabilizado. Nós temos também a contabilidade fiscal, que é basicamente as contas do governo, e nós temos o sistema monetário, onde vai haver o controle da moeda e dos juros, executado principalmente pelo Banco Central do Brasil. Já que eu falei do Banco Central, é importante a gente saber que cada uma dessas contas ela utiliza uma metodologia padrão internacional minimamente aceito, para que você, quando for comparar as contas de um país com a de outro, não haja tantas discrepâncias, certo? Então você vai comparar o balanço de pagamentos brasileiro, você não pode ter uma forma completamente tirada da cabeça que você não consegue comparar com o americano, com o de um país europeu, por exemplo. Você tem que ter as mesmas variáveis ali sendo contabilizadas minimamente, seguindo a mesma metodologia. E da mesma forma, você tem no Brasil um responsável pela apuração dessas contas. Como eu já falei, o sistema monetário, as contas do sistema monetário, essa contabilidade é feita pelo Banco Central do Brasil, seguindo o padrão do FMI. Já o sistema de contas nacionais, que olha para a produção, o responsável por essa contabilidade é o IBGE, que utiliza o padrão da ONU. Vários países do mundo inteiro, integrantes da ONU principalmente, utilizam essa mesma metodologia. O balanço de pagamento também utiliza o padrão do FMI, do Fundo Monetário Internacional, da mesma forma do sistema monetário. E quem faz essa contabilidade no Brasil é o Banco Central do Brasil. E por último, a gente tem a contabilidade fiscal, que são as contas do governo. Essa responsabilidade já é dividida entre o Banco Central com a Secretaria do Tesouro Nacional, que é onde de fato tem a conta ali, né? Que daí vai controlar a dívida, vai controlar os gastos, tributos, receita, tudo isso. E também utiliza o padrão do FMI. Ou seja, para que a gente tenha um histórico desses valores, alguém tem que estar fazendo essa contabilidade, principalmente para que seja feita política macroeconômica
para intervir nessas variáveis que são monitoradas. E a gente tem que ter um padrão internacional aceitável para que a gente tenha não apenas uma forma de comparar, mas também uma forma de gerar credibilidade do nosso sistema de contas nacionais e também gerando transparência. É a partir dessas contas que os economistas, que o governo vão fazer cálculos, vão fazer previsões, vão fazer análises para que a gente consiga saber se, por exemplo, o país está melhorando, se ele está piorando, em qual trajetória que a gente está entrando, se é uma trajetória crescente de produto, uma trajetória descendente de produto. Temos uma série histórica para fazer comparações do próprio Brasil. Por exemplo, como é que eu faço para saber qual foi o produto do Brasil ao longo dos últimos 10 anos? Isso só é possível mensurar e responder essa pergunta porque nós temos esse sistema dentro da área de contabilidade social. Então, começando a entender que para a gente discutir teoria macroeconômica, inicialmente a primeira coisa é o saber contabilizar tudo isso, porque nesse caso são os dados nu e cru. A gente pode discutir o que faria, por exemplo, o PIB crescer de um ano para o outro, mas o fato é, PIB cresceu ou não de um ano para o outro? Onde que isso vai estar? É na contabilidade nacional, nas contas nacionais. Bom, vamos falar mais um pouquinho então sobre esse sistema de contas nacionais, onde a gente tem a visão da produção de um país. O que compõe de fato essa ótica, essa visão do produto brasileiro? Primeiramente, precisamos entender algumas variáveis importantes desta contabilidade. Primeiro é o consumo. O consumo, quando a gente fala aqui, é o consumo agregado. Tá? O que é o consumo? É a parte da contribuição das famílias para a economia. Então, as famílias consomem. As famílias somos nós, consumidores, né? O segundo fator é o investimento. Essa é uma variável que é mensurada por meio do investimento das empresas. Ou seja, quando alguém vai gastar fazendo um investimento produtivo, não é um investimento financeiro, tá? É um investimento produtivo. Ou seja, adquirir uma máquina, aumentar uma fábrica, construir alguma coisa, independente do setor. É um investimento de fato. É tudo aquilo que aumenta a oferta de bens e serviços na economia. O terceiro fator são os gastos do governo. Por meio da política fiscal e tributária, o governo ele tem ali o controle dos seus gastos. Recapitulando, as famílias consomem, as empresas investem e os governos gastam. E nós temos também uma conta também para o setor externo, ou seja, a nossa interlocução com o resto do mundo, que é a diferença entre as nossas exportações e importações. A gente pode chamar também de exportações líquidas. Produtos que o Brasil vende para o exterior, menos os produtos que o Brasil compra do exterior, de forma agregada. O somatório de todos os produtos que vendemos, menos o somatório de todos os produtos que compramos do resto do mundo. Esses 4 fatores, consumo, investimento, gastos do governo e exportações líquidas, essas 4 são as variáveis mais importantes dentro das contas nacionais. Além delas, nós temos também a variável chamada poupança. Quando a gente fala poupança, não é a caderneta de poupança do banco, da caixa, não. Isso aqui é a poupança, é tudo aquilo que não é consumido. E como de fato esse produto é mensurado? Bom, como eu já falei, o PIB é o somatório dos produtos e serviços finais produzidos em uma economia. Só que a gente tem uma identidade macroeconômica fundamental aqui. Essa identidade, ela diz o seguinte: o produto, ele é igual à renda, que é igual à despesa. Ou seja, tudo aquilo que é produzido deve ser igual à remuneração dos fatores de produção, lucros, salários, aluguéis, etc., que também deve ser igual a tudo aquilo que é despendido, ou seja, tudo aquilo que é gasto em uma economia. Faz sentido, certo? Se você parar para pensar, nós fechamos esse ciclo. Aquilo que é produzido é igual àquilo que é gasto, de alguma forma, porque para produzir você precisou gastar, investir, algum tipo de coisa, que também deve ser igual à remuneração daqueles fatores de produção. Então, produto igual a renda igual a despesa. Aquelas variáveis anteriores que eu falei para vocês, consumo, investimento, gastos do governo e exportações, ela resume a nossa ótica da despesa. Também pode ser chamada da ótica da nossa demanda agregada. Todos os agentes gastando o seu dinheiro na economia. Esse gasto ele é igual à renda, que tem que ser igual ao produto. Ou seja, tente entender tudo aquilo que é consumido, que é investido, que é gasto e que é resultado das exportações líquidas, nós conseguimos entender a nossa contabilidade nacional. Veja que essa contabilidade, ela está falando muito mais da produção, da circulação e do consumo dos bens e serviços. E convenhamos, é o sistema de contas que é o mais famoso, é o que está na boca do povo, é o que todo jornal você abre, é o que todo trimestre tem algum relatório, é o que a gente utiliza mesmo para medir o aumento ou a diminuição da riqueza de um país, levando em consideração aqui, utilizando a produção ou PIB como uma variável de mensuração de riqueza, certo? Mas não é a única, obviamente. Tá, mas então o PIB, que
que é o produto interno bruto, ele é uma coisa só, imutável, forte, fixo. Olha só, o produto, como concepção da ciência econômica, daquilo que é produzido dentro de um país, tem alguns critérios de mensuração também. O básico, o produto interno bruto, ele contabiliza tudo aquilo que é produzido internamente no Brasil. Ou seja, ele contabiliza tudo aquilo que é produzido por empresas brasileiras, residentes do país, mas também de multinacionais estrangeiras que produzem aqui, que é um exemplo da indústria automobilística, né? Ele leva em consideração as fronteiras nacionais. Só que nós temos uma outra mensuração também, que chama-se de PNB, não é o PIB mais, é PNB, que ele é o quê? Produto Nacional Bruto. E o que é o nacional? Diferentemente do PIB, que leva em consideração a localização geográfica, o nacional não. Ele leva em conta aquilo que a propriedade é brasileira, ou seja, ele exclui aquilo de empresas estrangeiras que produzem aqui e incluem aquilo que empresas brasileiras que operam em outros países produzem e mandam de lucros para cá. Então, enquanto o PIB leva em consideração apenas o espaço geográfico, o Produto Nacional Bruto ele leva em consideração a propriedade. Você pode imaginar que no Brasil, um país em desenvolvimento emergente, que tem muita empresa estrangeira dominando os setores da economia, o PNB ele é menor do que o PIB. Por quê? Porque baseado na lógica da propriedade, existem muito mais empresas estrangeiras produzindo aqui no Brasil, que é subtraído da conta, e muito menos empresas brasileiras que estão aí explorando mercados ao redor do mundo. Então, nessa diferença, a gente acaba perdendo, né? Então, no Brasil, o PNB é menor do que o PIB, simplesmente pelo fato de nós termos muitas empresas estrangeiras produzindo aqui dentro. Nós também temos o conceito de bruto e líquido. Por exemplo, produto interno bruto ou produto interno líquido. Produto nacional bruto ou produto nacional líquido. O que diferencia o bruto do líquido? A diferença é que no líquido você está retirando alguma coisa. E o que é isso? É basicamente a depreciação daqueles fatores de produção, principalmente aqueles fatores que são acrescentados por meio do investimento, que é o que a gente chama de formação bruta de capital fixo. São as máquinas, os equipamentos, as instalações. Tudo isso tem uma depreciação, porque todo bem tem uma depreciação. Aquele valor que é investido em uma nova máquina, ela tem uma vida útil. E ao longo do tempo, essa vida vai acabando e o valor também vai acabando. Então, o produto interno líquido seria o ato de você tirar a depreciação esperada daqueles fatores de produção, tornando o produto líquido uma coisa menor do que o bruto. Ele é um critério mais específico. E nós também temos uma outra forma de mensurar, que é o que a gente chama de produto interno ou nacional a preços de mercado ou a custo de fatores. Tá, aqui já o negócio tá ficando um pouco estranho, né? Já tô colocando uns conceitos chatos. Mas olha só, faz sentido. O que é o produto a preço de mercado? É literalmente o valor que é pago por aquele produto. O produto que você compra, por exemplo, um carro, é 100 mil reais hoje em dia, um carro zero. O produto a preço de mercado seria o somatório de todos os bens, inclusive deste carro, vendidos àquele preço de 100 mil. Aquilo tudo é contabilizado como PIB, a preço de mercado. E o que seria o custo dos fatores? É quando você retira aquilo que não é custo de fator de produção, ou seja, não está diretamente vinculado à produção do carro. E o que fica de fora, no caso? Seria o imposto. Então, por exemplo, o produto a preços de mercado seria 100 mil, no exemplo do carro zero, popular, e o produto a custo de fatores seria o valor desse carro, os 100 mil reais, menos, por exemplo, os 50% aí, para arredondar, de imposto. Então, o produto a custo de fatores, ele seria 50 mil. É uma outra forma de mensurar o produto do país nessas contas nacionais. E por último, nós temos como mensurar o produto a partir da ótica do produto real e do produto nominal. A diferença aqui basicamente tem a ver com o índice de preços, né? Da mesma forma que a depreciação retira valor do produto, a inflação ela tende a acrescentar valor ao produto. Então, quando você chama de produto nominal, ele é o produto levando em consideração também a inflação. E o produto real, você retira a inflação. O valor real, portanto, ele é uma variável que tem o seu valor intrínseco. Bom, por que eu falei tudo isso, essas várias formas de mensurar o produto? É só para vocês saberem que quando alguém está falando em produção e você quer analisar fatores que são diretamente vinculados a essa produção, o PIB ele não é a única forma da gente conversar sobre a complexidade produtiva de um determinado país, sobre a estrutura produtiva. Cada um desses critérios de mensuração vão te dar uma informação relevante diferente. Ao exemplo que eu dei, da diferença do produto interno do produto nacional, onde o produto nacional ele diminui toda a renda que é gerada por empresas estrangeiras aqui e é enviada para o exterior, que
Convenhamos, é o objetivo de uma multinacional remeter lucros para sua matriz. Então, empresa americana, alemã, a tendência é que ela não reinvista tudo que ela produz. O objetivo dela é gerar lucro, e o lucro ele vai voltar para sua matriz, para os seus acionistas. Então, quando eu falo que um país como o Brasil tem um produto nacional bruto menor do que o produto interno bruto, isso significa dizer que a nossa estrutura produtiva é muito dependente de capital estrangeiro. Olha só de comparar todos os critérios de mensuração, eu já consigo ter uma explicação para um fenômeno real que acontece na economia brasileira. Mas por convenção, claro, a gente utiliza o PIB como medida universal, né, para saber se o nosso país está crescendo ou não. Porque, claro, independente daquela renda estar sendo enviada para o exterior ou não, aquele processo produtivo que está gerando um produto internamente aqui no país, ele também está gerando emprego, está gerando arrecadação, está gerando riqueza efetivamente no país. E as outras contas? Bom, isso é papo para outro vídeo, onde a gente pode se debruçar um pouco mais tranquilamente sobre essas outras contas, o balanço de pagamentos, o sistema monetário, financeiro e as contas do governo. Eles por si só merecem vídeos específicos. Então acompanhe aqui o canal se você quer saber mais detalhes também sobre esses temas. Mas e aí, você gostou? Deu para entender um pouco mais como que funciona essa visão de produto e produção dentro de um país? E entender minimamente por onde a gente começa a conversar quando a gente começa a falar de macroeconomia ou dos agregados macroeconômicos? Eu sinceramente espero que sim. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Essa sua contribuição é essencial para o crescimento do nosso canal. Se cuidem e até a próxima.